Isso. Vamos começar então pelo Carioca. Rafael De Angeli traz informações. De domínio, enfim, e manteve a final aberta, né? Uma vantagem de 2 gols do Flamengo. Sim. Era uma ladeira íngreme demais, né? Evidente que ainda você entrar em campo, o Flamengo tem um investimento maior, em tese até tem mais fichas para jogar, mas com a vantagem de poder empatar também o jogo. E se perder por um gol, ainda poder decidir nos pênaltis, é evidente que não dá para desprezar uma vantagem dessa. Mas o Flamengo consegue mudar de postura, não? Oi? O Flamengo consegue mudar de postura com essa vantagem? Por exemplo, Não, esperar o Fluminense? É difícil, né? Eu acho que ela não vai condicionar muito o jogo, até porque mesmo na primeira partida, onde em tese não tinha vantagem para lugar nenhum, o Fluminense já foi um time que foi pressionar o Flamengo, desafiando algo que o Flamengo tem de muito bom, que é a sua saída de bola. Às vezes conseguiu incomodar, teve um período até de domínio a partir de ter conseguido posicionar bem a sua pressão. Depois dessa pressão de bola não aconteceu, né? Mas ela obrigou o Flamengo a não ter o conforto da saída por baixo o tempo todo. Sim. Precisava trabalhar mais. O Flamengo saiu, porque atrás, o Flamengo sai mesmo, é o ponto forte. E se ele fez isso no primeiro jogo, eu imagino que vai tentar repetir, aperfeiçoando algumas questões. E aí, por isso, eu tenho uma curiosidade para saber como vai ser a montagem, especialmente do meio, se ele preenche um pouco mais para tentar encaixar melhor essa pressão, ou como o Mano vai fazer para tentar ter o tempo todo uma estabilidade maior ao pressionar o Flamengo na saída de bola. Acho que não vai mudar, porque agora o Fluminense tem uma necessidade de resultado. Acho que o jogo passa muito por esse aspecto, de como o Fluminense vai tentar evitar que o Flamengo tenha conforto para construir. Salve, salve, nação! Ansioso? Nossa, tô ansioso demais. Amanhã é domingo, falta um dia. Boa noite, seja bem-vindo ao canal. Venho com um recorte aqui do troca de passes de sábado à noite. Vamos conferir aí os últimos detalhes de Flamengo e Fluminense. Amanhã é só comemorar. Como é que tá aí o coração, hein? Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e calma, coração, calma. Vou manter aqui atualizado todos os detalhes, tá? Bora continuar aqui nesse recorte. Alex, muda de postura? Eu acredito que não, porque trouxe uma certeza e foi de uma maneira, eu acho que surpresa, né? E isso também pegou um pouco, de repente, o Flamengo, que óbvio que para esse tipo de pressão, o Felipe, inteligente que é, ele deve criar uma outra solução, né? Com esse tempo de treinar. Então isso aí acaba sendo meio normal. E para um segundo plano, o Fluminense vai ter que estar preparado para algum movimento que o Flamengo venha fazer. Mas mostrou que realmente ele pode jogar dessa maneira contra os times do nível dele, e falando, lógico, Flamengo no nível acima até de todos os brasileiros. Mas foi um jogo em termos de competitividade, ele tirou assim, conforto do Flamengo, e é o que é preciso fazer, né, cara? Você tá numa final, se eu quero vencer, eu não posso ficar esperando uma sorte ou um azar, um erro, eu tenho que forçar esses erros. Então eu acredito que o Fluminense venha de uma maneira corajosa de novo, sim. O segundo tempo do jogo, em que o Flamengo teve um maior conforto com a bola, se deu a partir do Fluminense não conseguir mais encaixar bem a pressão. O Fluminense chegava muito atrasado e demorava a encaixar. Acho que teve alguns pequenos ajustes do Felipe no vestiário, especialmente com os laterais do Flamengo iniciando a jogada um pouquinho mais baixo. Então, os 3 meias do Fluminense que ficavam por trás de Cano e Arias, que eram os 2 mais adiantados na pressão, tinham um espaço maior para cobrir e perderam um pouco ali as referências em alguns momentos. O fato é que o Flamengo ajustou a saída de bola no segundo tempo e conseguiu construir melhor. A grande questão é como vai ser essa... Isso é uma questão que tem perseguido o Flamengo, né? Que é a questão do setor ofensivo. O Flamengo é um time que domina os seus jogos, consegue ter... Tudo que depende, muitas vezes, da montagem tática, de estabelecer vantagem tática no jogo, de tentar controlar. O Flamengo conseguiu fazer na grande maioria dos jogos com o Felipe, mas é um time que tem pouco gol, né? Pouca finalização também, não? Mas acho que tem um pouco da característica dos jogadores. Às vezes a área... né? Porque você pega essa... Não é fácil jogar dessa maneira, né? Só que a gente já viu esse Flamengo, a gente fala sofrendo. Não que seja fácil, falo de novo. Mas ele conseguindo produzir um pouco mais nesse sentido. Mas é normal e natural que os adversários vão entendendo esses movimentos e os porquês desses movimentos, e aí consegue prever algo. Os números do Flamengo, os números nem não são ruins em termos de número de gols. O Flamengo
tem números altos de gol. Não, só não combina Mas- com o domínio, né? Não, e em jogos mais apertados, tem sido muito comum o Flamengo, você olhar para o jogo, sai com a sensação de que o Flamengo controlou, dominou a maior parte do tempo, e em quase todos eles chegou no final do jogo pendurado em um gol. Isso, se você projeta em termos, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, isso é um risco. Porque um tropeço aqui, um outro tropeço ali, você vai deixando ponto pelo caminho. Para mim, a questão está na formação do elenco. Especialmente enquanto você não olhar, por exemplo, para o Juninho. E não olhar para ele e ele te passar uma segurança de que ele pode ser um jogador do centro do ataque. Não passou, né? Porque Ainda começou não. com o Plata totalmente deslocado. E você vai, se a solução não é ele, você vai, enquanto não tiver o Pedro, ter quase sempre alguém se adaptando, porque o elenco é formado com muito mais jogadores confortáveis pelo lado do campo do que pelo centro do ataque. E não são tantos os jogadores com histórico de carreira de número alto de gols. Isso faz Só que nós uma temos diferença. que cuidar com isso, até como o Mansur falou, e aquilo que o Felipe Luiz falou. Não é somente pensar nisso como se o Flamengo tivesse sim que somente golear. Não, não é. Não. Também algumas vezes vai encontrar adversários que ele sustentar 1-0, 2-0, Claro. ou sair não vai ser fácil. Então realmente, mas isso por quê? Porque tem algo sim do próprio Flamengo, que vai ser a maior parte dos jogos ele protagonista, só que o Fluminense nesse sentido conseguiu fazer algo. Então, e o Flamengo precisou montar um time sem centroavante, né? Sim. O Bruno Henrique estava fazendo a função, mas não é a original dele. O Juninho chegou Mas ainda já não tem mais se características. firmou. Já é pra um esse bom sistema, finalizador, isso. é bom cabeceador, então tem mais características para se adaptar, mas não é originário da posição. E o Fluminense, no Fluminense, o Mano está precisando montar um time sem o camisa 10, né? Sem o principal armador de jogadas aí, para os atacantes, né? A solução do Arias, ela cobra um preço, que é você perder o Arias do lado direito. Mas o que o onde Mano ele tem rende muito. tentado criar, para mim, é criar dinâmicas em que o Arias, por vezes, saia do meio e faça a passagem por fora. Combinando com o lateral, combinando com o ponta do lado que ele cair, preferencialmente, quase sempre o lado direito. Mas- Acho que teve jogos com bons sinais, mas o adversário colocava um nível de exigência menor do que o Flamengo, adversários piores do que o Flamengo. Esse modelo, até o Fla-Flu, tinha sido testado em jogos de menos exigência. O jogo do Caxias, da Copa do Brasil, um pouco mais. O fato é que, de novo, deve ter uma alteração, né? Há uma apuração de colegas do GE de que pode ter uma alteração no setor ofensivo. O Fluminense entra sem o Fantes, vai entrar o René, já muda um pouco, porque boa parte do crescimento do Canóbio acontece com o Fantes ocupando muito o corredor, o Canóbio não sendo um ponta a ponta, vindo trabalhar entre volantes e zagueiros, perto da área. Para o gol do Cano é do Fuentes. Isso. Aliás, é o lance em que ele se machuca, né? O Canóbio teve uma passagem, desde que ele passou a jogar por dentro, ele teve um recorte de 5 gols em 6 jogos, que é um número importante. Um jogador que criava perigo de gol para os adversários. Com o René não é esse lateral de passagem. O René até pode eventualmente passar, mas ele é muito mais acostumado a construir por dentro, ser um lateral que arma por trás das jogadas. Há a possibilidade de que por isso até tem o Samuel do outro lado, do lado direito, tentando compensar um pouco mais, com um pouco mais de chegada e não o Guga. E ver se vai ser Keno ou Riquelme ou se continua no lugar do Serna, que é a grande especulação. A dúvida do nosso campinho. Isso. Eu imagino, não sabemos a questão do Keno, se ele tivesse condição física de começar o jogo, eu colocaria ele, ele aqui na esquerda e o Canóbio lá. Você Do lado fica direito. com um ataque, eu acho que mais equilibrado. Porque o primeiro jogo mostrou que o Riquelme entrando, talvez ele cause um impacto maior. Isso daí, pode até ser, a gente não sabe, porque às vezes pode ser que caia no pé do Riquelme no começo do jogo e seja a melhor chance do jogo. E às vezes no final pode ser que não, enfim. Só que o funcionamento desse time com o Arias por dentro eu acho importante, Barreto, porque ali é onde se pensa o jogo. Você coloca o Arias na beirada, você fica mais fácil de marcar esse Fluminense, porque não tem... Ali é onde se pega mais na bola, é o que você tem que pensar. Então ele tem que estar ali. Lógico que a sequência dessa jogada, você perde um Arias aonde ele estava ali jogando com o Ganso. Minha única preocupação é o Canóbio passando para a direita, que ele perca um pouco dessa ameaça dele de gol. Quando ele está na esquerda trazendo para dentro, para o destro é fácil, né? Sim, para ele fazer esse movimento, mas acaba não alterando. Mas ele tem o costume também, não é algo estranho para ele. Mas eu acho que tira um pouco mais do Keno vindo para cá, né, do que dele, no caso.
Vamos agora para o Campeonato Paulista. Temos boletins de Corinthians e Palmeiras. É isso aí, nação. O Felipe soube lidar bem sem um atacante centroavante, né? Ele colocou o Bruno Henrique, deu certo. O Bruno Henrique é pela esquerda. Desculpa. Plata também correspondeu no último jogo. E o Felipe tá conseguindo lidar com essa situação toda, como vocês podem ver. E o Flamengo tá sólido. Vai ser difícil. Vai ser difícil. O coração tá pra explodir já. Como é que tá vocês aí todos? Mas vamos, que os caras também estão com medo, né? Eles falam aqui, tô vendo tudo que eles postam. Diz que vai pra cima. Flamengo não é tudo isso. Eles estão desdenhando do nosso time, lógico. Mas amanhã promete. Amanhã promete e a gente vai pra cima, a gente vai ser campeão. Não vou dizer fácil, mas vai estar lá. Com uma mão já. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho para mais que eu vou estar mandando todos aqui. Comente. Vamos interagir entre nós aí. Dá um coraçãozinho pra vocês também. Cada comentário. Beleza? E compartilhe com os amigos aí para fortalecer nosso serviço. Compartilhe com os entes queridos. Beleza? É isso aí, nação. Tamo junto. Saudações rubro-negra.